Bom dia. Bom dia. Eu já disponibilizei as notas no Classroom. Eu estou colocando aqui o link do Drive também. Então, só para facilitar aí para vocês. Muito bem. Bom, então nessa aula a gente vai discutir questão sobre a diferenciabilidade das soluções maximais dos problemas de Cauchy com respeito às condições iniciais, né? Então, solução de um problema de Cauchy é, em particular, a solução de uma equação diferencial, né? Então, quando a gente tem essa, essa função aqui que a gente definiu como sendo a solução maximal quando a gente varia só a variável t aqui, a gente já sabe, por essa curva, né, variando o t ser a solução de uma equação diferencial, a gente já sabe que essa função aqui, ela é diferenciável na primeira variável. Isso por conta de ser uma solução, né? Então, a gente consegue escrever isso, por exemplo, como uma integral de 0 a t, né? Então, de algo contínuo. Então, isso garante a diferenciabilidade da φ na primeira variável. E eu preciso que ela seja diferenciável, né? E ela é diferenciável. Se vocês voltam lá na definição de solução, a gente parte de uma função contínua, né? Mas para eu verificar ah, se ela é solução da equação diferencial, eu preciso derivar ela na primeira coordenada, né? Então, isso está a diferenciabilidade nessa variável já é inerente ao fato dela ser solução de uma equação diferencial. É verdade que para determinadas equações diferenciais, a questão aí da diferenciabilidade da t pode variar, tá? Apesar dela ser por exemplo, se você não tem continuidade da sua equação diferencial, a f define sua equação diferencial, pode acontecer da φ não ser diferenciável em t. Pode parecer um pouco estranho, poxa, mas tô buscando solução de uma equação diferencial, precisaria pelo menos poder diferenciar a função φ na variável t. Mas existem condições mais fracas, que é, por exemplo, funções que são absolutamente contínuas. E funções absolutamente contínuas, elas são, você consegue definir a derivada de Lebesgue, né? Então, daí você tem algo que seria diferenciável por partes, e daí ainda assim você consegue enxergar isso como soluções de equações diferenciais menos regulares do que contínuo. Mas faço esses comentários só para mostrar que o mundo é um pouco maior do que o que a gente está estudando aqui, mas esse é o nosso mundo, né? Então, a gente está na F, que é contínua, então a solução da equação diferencial vai ser diferenciável em t, pelo menos. O que a gente quer verificar agora é diferenciabilidade nas outras variáveis, né? O que acontece quando eu defino essa minha função φ de t, t0, x0, né? O que acontece com essa questão de diferenciabilidade, tanto na variável t0 quanto na variável x0. E, daqui a pouco, também em parâmetros, tá? Então, esse é o teorema da dependência diferenciável. O que a gente vai querer demonstrar é que se essa nossa diferencial aqui vocês podem notar que eu mudei um pouco a notação de número, né, indicando qual que era a coordenada que estava fazendo a derivada, estava confundindo o pessoal. Então, eu estou explicitando aqui a variável que eu estou fazendo a derivada, tá? Então, só mudei um pouco a notação, mas é a mesma coisa. Então, se a gente assume que essa diferencial, que f é diferenciável na variável x, né? E que essa diferencial, que essa derivada, ela é contínua em todo u, tá? Ela é contínua em todo u, ou seja, calculo a derivada na variável x, mas eu olho a continuidade desse cara aqui não só em x, tá? Eu olho a continuidade dele em tx. Então, se esse cara aqui é contínuo em todo o domínio, então o que a gente tem garantido é que a solução maximal, dada dessa forma, ela é diferenciável nas variáveis t0 e x0, e essas diferenciáveis, em todas as variáveis, desculpa, é diferenciável em todas as variáveis, né? E essa derivada, ela é contínua em todo o domínio dele. Então, esse aqui é o principal, tá? Mais ainda,
a gente dá basicamente umas relações aí para calcular as derivadas, essas derivadas, né? A derivada da φ com respeito a t0 e a derivada da φ com respeito a x0k, onde x0k é uma das entradas de x0, tá? Então, eu estou aqui falando como que é a derivada em cada coordenada de x0. Então, eles satisfazem os problemas de Cauchy. Na verdade, esses dois aqui satisfazem a mesma equação diferencial, que é uma equação diferencial linear, só que, como problema de Cauchy, satisfazem condições iniciais diferentes. Né? Então, a diferencial com respeito a t satisfaz esse problema de Cauchy, ou seja, é uma solução dessa equação linear com condição inicial dada por esse cara aqui, e a diferencial da φ com respeito a x0k satisfaz esse outro problema de Cauchy, né? Ou seja, essa equação diferencial é a mesma, só que com uma outra condição inicial. Tá? Então, só para a gente não ficar apegado a essas fórmulas, eu vou mostrar aqui rapidamente, assumindo que essas derivadas, que a nossa solução é diferenciável nessas coordenadas, assumindo isso daí, né? Ou seja, esse primeiro pedaço da demonstração, vou mostrar só como recuperar essa informação aqui. Qual é a equação diferencial que essas derivadas elas são soluções? Né? Então, quando a gente tem uma função e a pergunta é qual é a equação diferencial, né? Tem uns exercícios desses, acho que os dois primeiros lá, o que a gente tem que fazer é derivar e tentar recuperar, depois de derivar, a nossa função original. Né? Então, vamos tentar fazer isso aqui agora e ver o que acontece. Só para a gente não ter que ficar decorando essas fórmulas aqui embaixo. Né? Então, suponha, né, vamos suponha que a φ vamos dizer, é C1, tá? Diferenciado com derivada contínua em. Então, o que eu quero verificar, eu quero olhar para essa função aqui, ó, vamos fazer o do x0. Quero olhar para essa função aqui, ó, dφ tx0, aplicado em t0 x0, quero olhar isso aqui como uma função de t, e eu quero verificar qual é a equação diferencial que esse cara aqui satisfaz, né? Então, o que eu vou fazer aqui é derivar isso daqui em t. Vou derivar todo esse cara aqui em t e ver o que acontece, né? Sendo φ uma função diferencial em todas as coordenadas, eu posso comutar esses símbolos de derivação, né? Tem um teorema aí, acho que é o teorema de Tubin, ou não, não lembro o nome direito. Mas eu posso comutar esses símbolos de derivação. Fazendo isso, o que a gente obtém é o seguinte, ó, esse cara é dx0, da dt, de t0, x0. Ok? E aqui, ó, eu sei quem que é essa derivada aqui dentro. Porque essa derivada aqui dentro é derivada em t de uma solução de uma equação diferencial. Então, esse cara, ó, ele é dx0 de f, né? Aqui, ó. F de t φ de t0 x0. É a derivada desse cara aqui. Então, agora eu aplico uma derivação aqui da composição, né? Esse cara, então, vai ser igual. Estou derivando em x0, e x0 aparece aqui, né? Então, tem que fazer a derivada da f na segunda coordenada, ou seja, na coordenada x da f. Isso vai ser uma matriz, aplicar essa matriz na derivada da φ. Então, isso aqui ficaria df dx, aplicado em t, φ de t, t0, x0, avaliado nesse ponto, e aplicado, isso aqui como uma aplicação linear, na diferencial da φ, né? Agora eu vou derivar esse cara aqui em x0. dx0 de t, t0, x0. Né? Então aqui a gente tem o que a gente chamou de. Bom, não dei nome para esse cara aqui. Né? Então veja,
essa diferencial aqui, ó, a gente já vai para um outro mundo também de equações diferenciais. Essa diferencial aqui, ela é uma matriz, tá? É uma matriz D por D, beleza? E o que eu estou falando é que a matriz inteira, ela satisfaz essa equação diferencial, né? Ela é uma matriz que varia com uma coordenada, né? Com uma variável, né? Matriz parâmetro aqui. Eu posso derivar esse parâmetro e eu verifico que toda essa matriz ela satisfaz essa relação diferencial aqui, né? Então aparecia esse cara aqui dentro e aparecia esse cara aqui dentro. Se eu faço a mesma conta multiplicando por EK, né? Suponha que eu né, porque eu estou falando dessa derivada aqui, né? Então, essa derivada aqui, que é a derivada direcional, quem que é? É o jacobiano aplicado na direção. Então, isso daqui seria essa matriz vezes o EK. Essa vezes o EK, né? Vezes o EK. E aqui ficaria o EK, né? Então, daí, esse cara aqui seria o XK de T, e aqui o que me aparece é o XK de T. Né? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, a matriz inteira satisfaz uma equação diferencial, cada uma das suas colunas também satisfazem a sua equação diferencial se for linear. Ok? Então, aqui a gente tem recuperada, né, a nossa equação diferencial. Esse cara aqui está falando que xk, eu chamei de ponto x linha de t, né, que é o que aparece aqui, é igual a esse cara aqui, df dx, agora, de t, φ de t, t0, x0, vezes xk de t. Então, o xk satisfaz essa equação diferencial. Essa conta pode ser repetida. Essa conta pode ser repetida exatamente dessa forma para verificar essa propriedade aqui. Desculpa, essa propriedade aqui. Pega agora esse cara aqui e deriva em T0. Vocês vão obter a mesma relação. Tá? Porque, novamente, você está derivando em T0, você vai conseguir comutar aqui. E como o T0 aparece dentro da φ, que aparece dentro da coordenada x da f, então o que aparece novamente é a diferencial da f aqui, daí vezes aqui a diferencial de T0. Então, vocês vão ter a mesma coisa. O que muda de um problema de Cauchy para o outro é a condição inicial. Então, para recuperar essa condição inicial, basta a gente calcular quem que seria dφ dx0 de T0, T0, x0. Né? Então, como que eu faço essa conta? Eu vou calcular essa derivada, o que eu quero é calcular essa derivada num ponto específico, T0, T0, x0. Né? Mas a derivada aqui é uma derivada de x0. Então, vamos obter uma relação antes de fazer essa derivada. Né? Então, ó, d φ dx0. Nossa, tudo colorido aqui. Não, deixa eu ver. Então, condições iniciais. Como obter ela? Então, ó, vamos lá. A gente sabe o seguinte, ó, eu sei que φ de T0, T0, x0 é igual a x0 para todo x0 pertencente bom, vamos colocar assim, né? Para todo T0, x0 pertencente a 1, né? Então, se eu tenho meu T0 fixo e derivo esse cara aqui em x0, a gente obtém o seguinte, ó, dφ dx0 de T0, T0, x0 é igual a matriz identidade aqui D por D. Ok? Então, se a gente olha essa derivada aqui como a matriz, né, não como as colunas, né, sem ficar por cá, se eu olho para a matriz, eu vejo que a matriz satisfaz
Eu vejo, pode ser que sim, tá? Pode ser que sim, o Vitor. A gente não vai precisar disso daqui aqui. Pode ser que eu precise de C2. Aqui não é o ponto aqui. Eu vou colocar C2 para não ter perigo. O ponto aqui é como recuperar de uma forma mnemônica essas relações com respeito a derivado, tá? A gente vai demonstrar sem usar esse tipo de coisa. Mas, a princípio, assuma C2 só para a gente recuperar essas relações aqui, sem ter que, de fato, retornar ao teorema. Caso você precise fazer essa derivada, você precise saber qual é o problema de Cauchy que ela satisfaz, então você consegue recuperar o problema sem ter que retornar no teorema e ver a fórmula. É só para a gente recuperar. Mas suponha que é CR e R suficiente para a gente poder fazer as contas. Então, ó, nessa situação, a gente tem uma equação, tem um problema de Cauchy para a derivada completa aqui, inclusive, né? Não só para a coluna, para a chiasma coluna. Então, ó, esse cara aqui, como sendo uma matriz, se eu aplico ele, se eu verifico qual é a condição inicial dele, eu tenho que é igual à identidade, tá? Então, ó, mas agora se eu retorno ao nosso problema de Cauchy específico, né? O dφ dx0 de T0, T0, X0 aplicado em EK é igual a EK. Então, esse cara aqui, ó, ele é justamente o XK de T0. Então, eu recupero também não só a equação diferencial, como a condição inicial. E agora, bom, eu falei aqui que a questão da derivada é a mesma, tanto para T0 quanto para X0. Agora, como que eu recupero a condição inicial para a derivada em T0, né? Então, ó, aqui é o que muda um pouquinho, porque aqui aparece esse menos f de T0 x0, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Olha o seguinte, essa relação aqui, ela sempre vale, né? Então, aqui eu derivei em x0, para obter esse cara aqui, eu vou derivar essa mesma relação em T0. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que acontece? Se eu derivo esse cara em T0, então o T0, a relação inteira, o T0 está aparecendo em dois lugares. Então, eu preciso tomar cuidado. Então, isso aqui ó, vai ficar a diferencial ddt aplicado em T0, T0, x0, mais, vezes, seria a derivada do que está aqui dentro, né? Mas isso aqui é 1, mais a derivada de φ, agora sim, na coordenada T0, de T0, T0, x0. Tá? Isso aqui igual a zero, porque esse lado aqui não depende de T0. Então, ó, só para a gente tomar um pouco de cuidado com a anotação. A derivada que eu estou fazendo aqui é essa aqui, ó, é d de T0, de toda essa relação aqui, ó. Então, estou enxergando isso como a derivada de uma composta, tá? Por isso eu utilizaria essa anotação. Aqui, ó, eu estou falando deriva a função t, deriva a função φ na variável t, né? Então, qual que é a variável t da função φ? Essa primeira variável aqui, né? E calcula essa derivada nesse ponto. Agora aqui, eu tenho a derivada da função φ na variável t0 dela. O que é a variável t0? Essa variável aqui. E calcula nesse ponto aqui. T0, T0, x0. Então, só para a gente não confundir a anotação dessas duas variáveis aqui, porque senão você descobre que a condição inicial é zero e não é. Tá? Então, ó, esse cara implica o seguinte, ó, implica que d φ dt0, que é onde está o que a gente quer, né? T0, T0, x0, esse cara aqui, que é justamente o t de T0, esse cara aqui vai ser igual a menos dφ dt de T0, T0, x0. Só que dφ dt, isso aqui é justamente menos f de T0, porque é a variável que aparece aqui, né, em geral é t, de φ de T0, T0, x0. E como φ satisfaz todas as propriedades lá da definição dela, né, isso aqui é menos f de T0, como eu estou calculando a φ
para t igual a t0, ou seja, o tempo inicial, então isso aqui vai ser a condição inicial, x0. Onde a gente recuperou aqui também a condição inicial desses problemas de coxia. Tá? Então, isso aqui, de novo, a gente não vai usar essa alimentação para demonstrar isso aqui, mas é só para a gente saber como recuperar essas informações, caso a gente não tenha o enunciado do teorema em mão, tá? Então, é assim que a gente faz. Ok, mas agora vamos demonstrar, de fato, esse teorema partindo aí das definições, definição de derivada, sem ter que assumir que sem ter que assumir nada, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero derivar a φ na variável x, tá? Então, eu vou definir uma função, eu já explico os detalhes, mas a ideia é basicamente definir uma função desse cara, né? Então, aqui, ó, o que eu estou falando? Eu estou falando φ de t, t1, x1, né, que é o ponto onde eu estou derivando aqui, mais epsilon vezes ek. EK, o que é? É a direção onde eu estou calculando essa derivada, uma derivada direcional, né? Então, é isso que a gente está querendo aqui. Lembrando que esse cara aqui, ó, ele seria a derivada da φ com respeito a x0, né, que é uma matriz, depois de aplicado nesse vetor aqui, EK. Tá? Então, essa aqui é a direção onde a gente está derivando. Então, né, da definição de derivada direcional, o que eu teria que fazer é calcular esse limite aqui, né? Então, φ de t tem um x1 mais epsilon EK, menos esse cara para epsilon igual a zero, né? Divido tudo por epsilon e passo o limite. Então, o que eu quero verificar aqui é que o limite desse cara aqui existe, tá? Então, existindo esse limite, a gente recupera, a gente verifica a diferenciabilidade dessa função φ aí, nessa variável e nessa direção, ok? Então, é basicamente isso que a gente vai querer fazer aqui. Então, a primeira coisa, eu preciso fazer um pequeno tratamento aqui só para definir bem quem são essas, quem é, onde que está variando esses caras aqui para poder fazer essa conta, né? Então, ó, a princípio, eu vou fixar S, T0, X0 em D e tá, a ideia seria verificar a diferenciabilidade nesse ponto. Mas como eu não quero só a diferenciabilidade num ponto, eu quero verificar que a diferencial é contínua também, então eu preciso de um pouco mais do que isso. Eu preciso garantir que as coisas valem aqui numa vizinhança de determinado ponto. Então, eu vou fixar esse cara aqui e uma vez que eu já sei que D, o meu domínio, é aberto, isso do teorema da dependência contínua, eu já tenho um epsilon zero, só que essa vizinhança aqui está contida inteiramente em D. Tá? Então, é uma vizinhança de tamanho epsilon zero do S, do meu tempo, e uma bolinha aí de tamanho epsilon zero de T0, X0. Tá? Então, poderia ser outro tipo de condição de vizinhança, mas vamos ver esse. Ok, e em particular, o que eu tenho aqui, né, uma vez que V está contido em D, então o que eu sei é que S menos epsilon zero, S mais epsilon zero está contida no intervalo maximal de definição de T1, X1, ok? Para todo T1, X1 nessa bola aqui, né? Justamente porque esse cara aqui desse jeito está contido em D. Então, eu estou, pela definição de quem é D, né? Quem é D? D é justamente os caras escritos dessa forma, tal que as coordenadas aqui pertencem ao intervalo maximal de solução das condições iniciais aqui. Então, é isso que a gente tem. Ok? Então, eu já sei onde que eu vou escolher o meu T1 e o meu X1. Então, agora, ó, observe o seguinte, para T1, X1 em V e T dentro desse... Desculpa, aqui eu deveria ter feito diferente, né? Aqui eu terminei de escrever tarde da noite isso aqui, acho que eu coloquei errado. O V, ele já contém o S aqui. Pode ter alguns problemas aqui na sequência das notas, mas a gente vai corrigir. Então, para ter T1, X1 em V, né, ou seja, já satisfaz esse cara aqui,
eu tenho a existência aqui de um epsilon 1, menor eventualmente que epsilon 0, tá ok? Esse ponto aqui, ó, T1, x1 mais epsilon k, pertence a essa bola aqui, né? Uma bola convexa, então eu posso sair um pouquinho aqui. Bom, enfim, isso aqui é simplesmente pelo fato desse cara ser aberto, né? Então, T1, x1 mais epsilon vezes zk, né? Estou movimentando um pouco esse ponto na direção 0 e k, mas como epsilon é pequeno, né? Eu estou falando que existe um epsilon 1, esse pontinho aqui vai estar dentro desse aberto para todo o epsilon entre menos epsilon 1 e epsilon 1. Então, aqui de novo, aqui pode ter um problema, tá, pessoal? Eu estou verificando agora, talvez esse V eu estava denotando só essa bola aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Posso ter confundido a anotação aqui. Então, para ter um IT no espaço que a gente definiu aí, e um epsilon satisfazendo essa propriedade que a gente acabou de ver aqui, eu vou definir essa minha função delta, que é justamente a função qual eu quero calcular o limite para verificar se a minha função é de fato diferenciável em x0k. Né? Então, defino esse cara aqui e observo que a existência dessa derivada é equivalente à existência desse limite aqui, tá? Então, ó, aqui tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Esse epsilon que eu estou pegando para definir esse delta, ele não contém o zero, tá? Né? Porque eu quero calcular o limite para epsilon igual a zero, mas a princípio, do jeito que eu estou definindo, eu não tenho garantia nenhuma que eu possa substituir epsilon igual a zero aqui, tá? Então, de fato, estou definindo essa minha função delta nesse domínio aqui, para um epsilon diferente de epsilon zero. Ok. Mas mesmo assim, né, o limite, caso exista, né, não está definido em epsilon zero a princípio, mas caso exista o limite, me garante a existência dessa derivada. A derivada direcional é justamente esse caractere, um limite. Ok, então, ó, a ideia aqui vai ser mostrar que esse delta, do jeito que está definido, satisfaz uma equação diferencial, satisfaz um problema de Cauchy, tá? E esse problema de Cauchy, a hora que eu olho o problema de Cauchy possibilitando que ele assuma valores de outros lugares além desse, eu verifico que ele está definido para epsilon igual a zero. Então, eu vou conseguir calcular o limite dessa função delta, olhando ela para pontos epsilon diferentes de zero, para valores de epsilon diferentes de zero, como sendo a solução de um problema de Cauchy. Só que esse problema de Cauchy está definido para epsilon igual a zero. Então, eu posso calcular o limite e na solução do problema de Cauchy colocar o epsilon ali. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas essa é a ideia principal, né? Então, ó, é o seguinte, a hora que eu eu quero verificar se isso aqui é solução de problema de Cauchy. Então, tem que calcular a derivada e depois verificar a condição inicial. Né? Então, a hora que eu calculo essa derivada aqui, pela definição dela, isso vai ser 1 sobre epsilon, vezes a diferencial da φ em t. T só aparece aqui nessa primeira coordenada, beleza? Aqui, de novo, está com um probleminha, pessoal. Esses zeros aqui são todos 1, ó. Todos uns. 1, 1, 1. Aqui. Então, eu faço essa derivada em t, o t só aparece aqui, né? Então, distribuo a derivada. E como φ é a solução de um problema de Cauchy, essa derivada eu sei quem que ela é, né? Ela vai ser a f de t da própria solução, né? Então, eu tenho essa propriedade por ser solução de um problema de Cauchy. Agora a gente volta no lema auxiliar que a gente demonstrou na última aula, que introduz essa minha função f-chapéu. Né? Se eu tenho uma função f que é diferenciável na segunda variável x, e que essa diferencial é contínua, eu consigo definir essa f-chapéu aqui, a gente tem explicitamente quem ela é definida em termos da f, mas isso não me interessa agora. Mas eu consigo definir essa f-chapéu de modo que f-chapéu de t x é de fato a diferencial da f na variável x, e que essa diferença entre as f's, f de ty menos f de tx, é igual a f-chapéu de txy
aplicado, isso que é uma matriz, né? Aplicado em y menos x, vetorzinhos, né? Então, a f aqui, falei que é uma matriz, né? A f é uma função que associa pontos desse espaço aqui a matrizes, a operadores lineares em R e D, ok? Então, eu tenho a definição, existe essa função ela é uma função contínua e satisfaz essas duas propriedades. Ok. Então, ó, o que está me aparecendo aqui é justamente a f de t desse cara aqui menos a f de t desse cara aqui. Então, eu vou usar essa propriedade aqui, ó, f de t y menos f de t x é f chapéu de t x y aplicado em y menos x. Então, é isso que eu estou colocando aqui, ó. F chapéu de t, o y que me aparecia lá e o x que está aparecendo aqui, né? Vezes a diferença entre eles, né? F de t, t0, x0 mais epsilon em k, menos φ de t, t0, desculpa, φ de t, t1, x1, dividido por epsilon, e o epsilon justamente está aparecendo aqui. Então, esse cara aqui, ó, é justamente o meu delta. Então, aqui eu estou substituindo esse cara aqui por delta, estou chamando esse cara aqui de A, né? A de t, t1, x1. Então, é o que está aparecendo aqui, ó. A de t1, x1. Eu estou definindo, né? Uma definição. Estou definindo como sendo essa função aí, que é uma matriz, um operador linear, ok? Beleza? E agora, já verifiquei uma equação diferencial, né? Esse cara aqui, ó, satisfaz essa equação diferencial aqui. Agora, eu vou verificar a condição inicial, né? Então, eu vou aplicar delta no tempo t1 e vamos ver quem que é esse cara aqui, né? Então, usando a definição de delta, isso aqui vai ser φ de t1, x1, epsilon é k, menos φ t1, x1. Agora, como da definição dessa φ, né, o que significa igualar essas duas coordenadas? Significa que essa solução ela vai receber esse valor da terceira coordenada aqui. Φ de t0, x0 é igual a x0, para todo t0 x0 que pertence ao meu domínio. Tá? Então, aqui, a mesma coisa, só que eu tenho t1. Então, feito isso aqui vai ser x1 mais epsilon k. Aqui é a mesma coisa, só que vai sobrar o x1 aqui. Então, como eu estou dividindo tudo por epsilon, isso aqui vai ser igual a epsilon k. Então, essa minha função delta, ela satisfaz essa equação diferencial, né? E tem condição inicial para t1 igual a epsilon k, ok? E é isso que eu estou comentando aqui, ó. Então, portanto, para cada epsilon aqui, né, e t1 nesses espaços aqui, a minha função delta, que eu defini ali em cima, é a solução desse problema de Cauchy aqui. Então, é um problema de Cauchy específico, né? Eu tenho o T1, por exemplo, o T1 aparece aqui em cima, o T1 também aparece como tempo inicial da minha condição inicial, tá? Então, a gente precisa entender bem como jogar com esse problema de Cauchy para que ele dê como resultado a demonstração do teorema que a gente quer demonstrar. Tá? A princípio, a gente ainda não viu coisas desse tipo. Aqui eu tenho uma equação diferencial, aqui eu tenho o tempo inicial e a posição inicial. Como é que eu vou trabalhar com esse problema de Cauchy aqui para ele dar a resposta que eu estou querendo ouvir aqui, né? Então, vamos, que é o que eu tinha comentado, vamos considerar um problema de Cauchy mais geral do que esse que está aqui. Esses aqui são específicos. Então, eu vou definir, ó, para cada o t e o y, veja aqui, o que eu vou ter que considerar uma função, um problema de Cauchy que tem parâmetros, e isso que é o importante do que no exercício que eu deixei na aula passada, a gente verificar também continuidade nos parâmetros, né? Então, ó, vou considerar um problema de Cauchy definido em U aqui, mas eu vou explicitar um espaço de parâmetros. Então, ty vai pertencer a esse conjunto U, onde U é esse cara aqui, tá? Então, é onde o meu T pode variar, de S menos epsilon 0, S mais epsilon 0, e o Y aqui para mim, ele vai estar em RD,
tá? Ele vai ser simplesmente um vetor. Ok. E T1, X1 e Epsilon agora, aqui eles vão precisar estar nesse espaço aqui. É por isso que eu falei que o V ali em cima, ó, do jeito que eu desenhei ele aqui, ele não poderia conter esse cara aqui, porque senão dá problema no que dá problema que eu estou usando aqui embaixo. Então, o V, né, que vai ser o meu espaço de parâmetros, ele vai ter os pontos T1, X1, tais como definidos lá em cima, e epsilon, opa, aqui tem um menos epsilon, epsilon 1, ok? Então, eu tenho aí um domínio que, esse aqui é o meu domínio de fato da equação diferencial, e esse domínio aqui é o domínio dos parâmetros. Então, não é incomum a gente denotar essas situações com ponto e vírgula. Tá? Eu separo o que é parâmetro e o que é variável temporal espacial da minha equação diferencial com um ponto e vírgula, só para não confundir. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Esse ponto e vírgula não é nada muito. É uma vírgula, só que falando que, ó, a partir desse ponto, o que está aqui desse lado é parâmetro da equação diferencial e não variável espacial e temporal. Então eu defino essa função A caligráfica aqui dessa forma. Ó. A de t, y, t1, x1, epsilon, ele é A de t, t1, x1, epsilon, que é justamente o que está aparecendo aqui, ó, vezes y. Tá bom? Esse cara aqui é uma matriz, esse cara é um vetor. Beleza. E eu vou considerar, definida essa minha função, vou considerar agora esse problema de Cauchy aqui para tal 0, y0, condições iniciais, em U. Então, é um problema de Cauchy mais geral do que esse problema de Cauchy aqui, que contém ele. Então, ó, esse cara aqui, eu vou falar o seguinte, ó, y' igual a de t, y, t1, x1, epsilon, e y de tal 0 igual a y0. Tá? Isso aqui é um problema de Cauchy que engloba as soluções desse problema de Cauchy aqui. Então, ó, quer ver? Então, só para a gente, antes da gente definir a solução dele, vamos verificar algumas propriedades aqui para a gente introduzir a notação. Então, a caligráfica é contínua em U cartesiano V. Né? Então, a caligráfica, ela é contínua, de fato, nessas variáveis, em todas as variáveis. Né? Por quê? Porque A é uma função contínua, tá? A é uma função contínua em todas essas variáveis aqui, né? Porque a F chapéu é contínua, e tudo que está aparecendo aqui dentro é contínuo, não tem derivada aqui. Eu já sei da continuidade das minhas soluções. Então, essa minha função A, ela é contínua, F chapéu. É bom, esse argumento é contínuo, F chapéu é contínua, portanto, A é contínuo, e a minha A caligráfica é simplesmente um produto de uma matriz contínua por um vetor. Então, vai ser contínua também. Ok, que mais? E a ela é suave na segunda variável, na variável x. Por quê? Isso aqui é simplesmente um produto, tá? Então, ela é linear. Ela é linear. É mais que só, ela é linear, né? Dimensão finita aqui. Então, isso aqui é diferenciável, tá? Então, em particular, claro, esse cara aqui é Lipschitz, localmente Lipschitz, pelo menos, porque a matriz depende de A, na variável y. Então, eu posso usar o teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais aqui para verificar que esse problema de Cauchy admite uma solução desse tipo aqui. Então, ó, eu estou chamando de, vamos lá, vou escrever aqui do lado da equação, né? Eu vou falar que a solução desse cara aqui, ó, é psi, então tem t, que é o tempo, né? Daí tem o tempo inicial, então tal 0, tem a condição inicial espacial, y0. Agora vem os parâmetros aqui, ó. T1, x1, epsilon. Ok? Então, essa solução aqui, solução desse problema aqui, depende de todas essas variáveis. E é contínua em todas essas variáveis pelo teorema de continuidade das soluções maximais lá, né? Pelo teorema de continuidade dessas soluções. Isso. Ok? Então, beleza. A gente já tem definido aí soluções e que é contínua em todo o domínio onde ela está definida, tá? Não estou excluindo nada aqui. Então, observe que nessa situação aqui, ó,
o que a gente teria é o seguinte, ó, o tal 0 seria tal 1 também, o y0 seria EK, ok? E só. O resto seria igual. Então, eu defino esse problema de Cauchy um pouco mais geral e soluções desse problema de Cauchy me fornecem soluções desse problema de Cauchy aqui simplesmente substituindo tal 0 por T1 e y0 por EK, né? Como esse cara aqui é contínuo em todas as variáveis, se eu coloco o mesmo valor aqui, o mesmo valor aqui, não faz absolutamente nenhuma diferença, vai ser contínuo também. Ok? Beleza. Então, já comentei, esse cara é contínuo do teorema da dependência contínua das soluções nas funções iniciais e nos parâmetros, tá? Então, aqui é importante a gente ter verificado a questão dos parâmetros lá, seja lá da qual forma vocês quiserem verificar, mas é importante. E é contínua nesse aberto aqui, né? Agora, esse aberto D caligráfico ele é um pouco maior do que o que a gente tinha, porque tem os parâmetros também, né? Então, o D caligráfico, conjunto de todos os pontos, T, tal 0, y0, T1, x1, epsilon, que é o argumento dessa função aqui, tá ok. Todo esse cara aqui pertence ao domínio de definição aí da minha f, e o meu T pertence ao intervalo maximal de solução para os valores das condições iniciais e parâmetros, assumindo esses valores aqui específicos, né? Ok. Então, ó, esse comentário que eu fiz aqui anteriormente, a gente vai usar ele aqui, né? Então, ó, delta de T, T1x1 epsilon, que é a solução desse problema de Cauchy aqui, ele é igual, da unicidade de solução, a psi de T, T1 EK, né? Então, o tal 0, que é o nosso tempo inicial, que é T1 também, o y0, que é a condição espacial inicial, que é o EK, e aqui os parâmetros do meu problema de Cauchy, T1, x1, epsilon. Né? E essa igualdade aqui vale para todo epsilon aqui, diferente de zero, eu tenho isso. Né? Porque esse cara aqui, a princípio, não está definido para epsilon diferente de zero. Mas a gente já verificou que ele satisfaz, para epsilon diferente de zero, ele satisfaz o problema de Cauchy. Então, essa é a igualdade aqui que a gente tem. Só que esse cara aqui, à direita, ele é contínuo em epsilon. Né? Em epsilon igual a zero, eu não tenho problema à direita aqui com epsilon igual a zero. Aqui eu tenho problema na definição, mas aqui eu não tenho problema. Como eu estou querendo calcular o limite desse cara, eu não quero calcular delta em epsilon igual a zero, isso não me importa. Né? Porque eu quero calcular o limite dele para epsilon igual a zero. Isso é importante, isso que vai me dar a informação da derivada. Né? Então, quando eu calculo esse limite aqui para epsilon igual a zero, como eu tenho essa igualdade aqui para epsilon diferente de zero, os limites coincidem. Tá? Só que esse cara aqui é contínuo em epsilon igual a zero. Então, esse limite aqui fica igual a esse cara aqui. Né? Psi de t, T1, EK, T1, x1, 0. Ok. Então, ó, provei que o limite existe, portanto, essa derivada existe e mais, né? Coincide com o limite. Essa diferencial aqui coincide com esse cara aqui. Psi de t, T1, EK, T1, x1, 0, para todo T1, para todo T, T1, x1, nesse domínio aqui, ok? E daqui segue, inclusive, a continuidade, né? Porque essa solução aqui, ela é contínua, né? Mesmo substituindo ou fixando essa coordenada, mas ela é contínua em todas as outras coordenadas. Como esse cara aqui vale para todo T, T1, x1 nesse espaço, então esse cara aqui também vai ser contínuo, ok? Então, a gente demonstrou a diferenciabilidade da φ nessa coordenada. Agora, a questão aqui, eu preciso verificar qual é o problema de Cauchy que ela satisfaz. E como o Vitor aqui comentou no chat, não basta eu assumir que ela é diferenciável para eu poder usar o que eu usei lá no começo. Tá? Mas aqui a gente obtém aquele problema de Cauchy sem precisar assumir que ela é C2, né? Então, de novo, o que está lá no começo é só para a gente ter uma forma simples de recuperar aquelas equações. Né? Aqui, a gente, da forma que a gente construiu a demonstração, a gente já obtém a nossa derivada como sendo solução de um problema de Cauchy. Então, só preciso retomar esse problema de Cauchy, né? Então,
usando 6 e 5, que é basicamente essa informação aqui, e o fato de quem é o problema de Cauchy, né? Então, eu sei que esse cara aqui, essa derivada, é a solução desse problema de Cauchy, né? E usando agora a definição de quem é o A caligráfico e, claro, também de quem é o F chapéu, a gente conclui é o seguinte, né? Então, esse A caligráfico, nesse ponto específico aqui, é esse cara aqui, né? Por definição do A caligráfico. Definição do A fala que ele é o F chapéu desses caras aqui. Veja, como epsilon é igual a zero, ó, se a gente volta lá na definição do A, né, a única coisa que mudava desse elemento para esse elemento aqui era o epsilon. Como epsilon é igual a zero ali, então o que eu tenho justamente é o F caligráfico de ter dois pontos que coincidem, né? Então, aqui quando a gente tem essa situação, né, F chapéu de txx, esse cara aqui é justamente a diferencial da F com respeito à segunda coordenada, com respeito a x, aplicado nesse ponto aqui. E aí a gente tem aqui, ó, diferencial da x de t, φ de t, t0, x0, vezes y. Então a gente recupera esse problema de Cauchy, mesmo sem ter que assumir mais diferenciabilidade da nossa função. Pessoal, ok aqui? Alguma dúvida? Me desculpem aqui pelos typos aqui na demonstração, mas, enfim. Alguma dúvida? Se não tem dúvida, a gente vai passar para a próxima derivada. Veja que eu dividi a demonstração do teorema aqui em derivadas, tá? Então, aqui eu estou estudando a diferenciabilidade em x0. Vou estudar agora a diferenciabilidade em t0. A demonstração é muito parecida, tá? É muito parecida. Eu vou pontuar aqui, basicamente, quais são as diferenças e qual é a epsilon dificuldade a mais aqui nesse caso. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu quero mostrar que determinada derivada parcial existe. Então, isso é equivalente a mostrar que um limite existe. Eu vou pegar o argumento desse limite, definir uma função, né, e verificar que essa função é a solução de um problema de Cauchy, que está definido em todos os lugares. Então, de novo, eu faço um tratamento especial, é o mesmo parágrafo. Muito provavelmente aqui os erros estão aqui também. Eu sou um copy-cola aqui. Aqui eu tenho que tirar o zero. Aqui. Então, ó, eu vou definir agora essa minha função ômega, uma função auxiliar, para justamente calcular, estudar o limite que vai me dar a derivada com respeito a t0, né? Então, ó, eu tenho esse cara aqui, né? Que é o φ de t, t1 mais epsilon, x1, menos o φ de t, t1, x1 dividido por epsilon, né? Então, a hora que eu calculo esse limite aqui, o que eu obtenho aqui é o diferencial da φ na variável t0, calculado no ponto t1, t, t1, x1, tá bom? Então, né, calcular o limite desse cara, verificar que esse limite existe, é equivalente a verificar que essa derivada existe, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou sair derivando essa expressão e, tal como a gente fez no começo da aula, essa primeira parte aqui, de calcular a derivada, é equivalente. É igualzinho que a gente já tinha feito, né? Só consertar aqui. Então, novamente, isso porque o que vai aparecer é as derivadas em t aqui da nossa solução. Isso aqui vai ser, de novo, a diferença das f's. Aplico o lema que eu sei que a diferença das f's é uma f chapéu desse ponto aqui, aplicado na diferença na qual eu estava calculando, né? E eu vou dar um nome para essa função aqui de b, tá? Então, o b, vou colocar T1 aqui, o b de t, t1, x1, epsilon é igual a f chapéu de t, φ de t, t1 mais epsilon, x0, φ de t, t1, x1. Tá? Então, aqui é uma primeira diferença. Essa b aqui que eu estou definindo, ela é diferente da A. Tá? Então, na A aparecia
x0 mais epsilon EK, aqui está aparecendo T mais T1 mais epsilon, tá? Então, e é aqui que a gente vai ter que trabalhar. Lembre-se que no final das contas, as duas derivadas satisfazem o mesmo problema, satisfazem a mesma equação diferencial, né? E aqui, a princípio, elas são diferentes, mas elas coincidem no limite, tá? Então, é isso que vai acontecer. Ok, então eu já verifiquei que essa minha função ômega, ela satisfaz essa equação diferencial aqui, né? Então, sei lá, y igual a b de t, t1x1 epsilon vezes y. Agora eu quero verificar a condição inicial. E é basicamente a condição inicial que tem uma epsilon dificuldade a mais. É uma epsilon mesmo, que tem que só calcular um limite depois. Por quê? Porque, se vocês se lembram, nessa situação aqui atrás, ó, quando a gente calculava delta em T1, como eu tinha T1 e T1 aqui nessas duas entradas, o que me sobrava era simplesmente a condição inicial espacial, né? Então, isso aqui já me dava a condição inicial do meu problema de Cauchy, EK. Aqui, ó, o que vai acontecer é que eu não vou ter essa propriedade, né? Quando eu calculo ômega de T1, T1, X1, epsilon, o que eu tenho aqui, por definição, ó, é T1, T1 mais epsilon, X1, né? Então, ó, T1, T1 mais epsilon, X1. E aqui eu não tenho nenhuma propriedade ainda que fale o que está acontecendo com essa função aqui. Tá? Se a nossa equação diferencial fosse autônoma, não dependesse explicitamente do tempo, então a gente consegue aplicar umas propriedades aqui, mas não é o nosso caso. Tá? Então, aqui eu preciso ver o que está acontecendo. Mas, a princípio, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Tá? Porque aqui sim eu consigo utilizar a propriedade, né, nessa segunda parcela aqui. Né? Então, φ de T1, T1, X1 é igual a esse cara, é igual a X1. Né? Então, a única informação que eu tenho até agora é que ômega de T1, T1, X1, epsilon é igual a essa diferença aqui. Tá? Então, essa aqui é a minha condição inicial. Basicamente dizer que eu não sei direito quem que é a minha condição inicial, não tem problema. Vamos carregar ela e ver onde que a gente chega. Então, ó, o que eu obtenho a partir daqui é que para epsilon, entre menos epsilon e epsilon diferente de zero, T1 nesse espaço e T nesse intervalo, esse ômega aqui é a solução desse problema de Cauchy. Né? Então, y igual a b de t, T1x1 epsilon vezes y, y de T1 igual ao valor que corresponde a ele para t igual a T1, que eu ainda não sei quem que é direito, mas é igual a isso. Então, ele satisfaz esse problema de Cauchy. O que a gente faz é mostrar que esse cara aqui, ó, o limite desse cara aqui é justamente, para epsilon a zero, né, para epsilon indo para zero, é igual a menos f de T1x1, que é exatamente a condição inicial que a gente está querendo obter aqui, né? Eu quero mostrar que ele satisfaz esse problema de Cauchy, então é isso daqui que eu teria que chegar. E é justamente isso que satisfaz. Né? Então, vamos verificar vamos verificar essa afirmação aqui. Então, o problema de Cauchy está aqui, deixa ele aí, e vamos verificar essa afirmação para a gente usar posteriormente. Né? O limite de ômega T1, T1, X1, epsilon para epsilon para zero é igual a menos f de T1, X1. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer é estimar a norma dessa soma aqui, né? Quero mostrar que esse cara aqui converge para menos esse cara aqui, quando o epsilon vai para zero. Né? A gente já viu que ômega de T1, T1, X1, epsilon é igual a esse quociente aqui, né? Calculamos lá atrás. E, bom, aqui eu vou simplesmente vou manipular algebricamente esse cara aqui, né? Eu coloco o epsilon em evidência para fora, aqui eu tenho o φ, essa diferença aqui, mais epsilon vezes f de T1, X1, e agora, o que eu faço é, eu reescrevo esse φ aqui, como eu sei que ele é a solução de uma equação diferencial, eu utilizo a equivalência dessa solução com uma forma integral dele, vamos dizer assim. Então, eu substituo φ
de T1 mais epsilon x1 por... desculpa, aqui é x1, né? Por o quê, né? Então, φ de T1 mais epsilon x1 é igual a x1 mais a integral da condição inicial, T1 mais epsilon até T1, então o tempo que eu estou querendo calcular ela, de f de T dessa solução aqui, dt. Estou aplicando a definição aí, ou a equivalência entre problema de Cauchy e equações integrais. Então, na hora que eu faço isso, o x1 vai embora, porque aqui aparece um x1 somando na definição, e eu tenho essa integral aqui, mais epsilon f de T1x1. E o que eu vou fazer aqui, ó, é pegar toda essa expressão aqui e jogar para dentro da integral, tá? Mas veja bem, ó, f não depende de t, né? F é uma constante para essa, f de T1x1 é uma constante para essa integral de definição, desculpa, para essa variável de integração, né? Então, ó, se eu colocasse o f aqui dentro dessa integral, como ele é constante, o que acontece na integral é que vai ficar f de T1x1 vezes a diferença aqui dos extremos de integração. E a diferença deles é justamente epsilon, né? Então, para eu colocar essa parcela dentro da integral, basta eu colocar aqui dentro, tirando o epsilon, né? Então, a gente tem a igualdade aqui dessas duas linhas. E agora, eu aplico aí a desigualdade triangular para as integrais, né? Então, passo essa norma aqui para dentro, e eu estou mantendo a norma aqui fora, já fiz isso outras vezes, porque eu não sei ainda, não é que eu não sei, né? Eu não tenho definido quem que é o valor do meu epsilon, né? Se ele é positivo ou negativo. Então, dependendo, mudaria a ordem aqui, ficaria mais ou menos, né? Então, como eu não posso mudar de sinal aqui, porque eu estou numa norma, então eu mantenho ela aqui fora como módulo mesmo, agora. Ok, então, esse cara aqui, eu posso majorar ele pelo sup dessa expressão aqui, certo? Para t pertencente a esse intervalo. Né? Por que eu posso fazer isso? Porque todas as minhas variáveis estão num compacto, ok? Todas as minhas variáveis estão num compacto, então essa diferença por ser contínua nesse compacto, ela é limitada, ok? Né? Como ela é contínua e eu tô, então eu consigo fazer essa majoração, né? Agora eu olho para esse cara aqui e eu vejo que aqui eu tenho um epsilon. A única coisa que diferencia esse cara desse cara é justamente o epsilon, porque para epsilon igual a zero, φ de T1x1 é igual a x1, né? Então, como eu tenho continuidade aqui, eu consigo, quando eu faço epsilon tender para zero, esse sup aqui, né, definido nesse compacto, ele fica pequeno. Né? Isso aqui basicamente por um argumento de convergência uniforme. Né? Eu tenho duas funções, uma convergindo para a outra, as duas são contínuas e elas estão definidas num domínio compacto. Né? Então, essa convergência é uniforme. Né? Então, esse sup aqui, ele vai para zero quando o epsilon vai para zero, ok? Então, basicamente, eu tenho essa diferença, estou majorando essa diferença por algo que vai para zero com epsilon. Então, fica demonstrado que o limite da omega nessas variáveis aqui, para epsilon indo para zero, é menos f de t no x1. Ok? Beleza. Então, Professor, opa, fale, uma Paulo. dúvida rápida, desculpa te interromper. Não, Eu não entendi quando você colocou o f para dentro da integral. Essa parte aqui? Isso, mas, Você entendeu isso? não, tipo assim, aí já teria que ter um módulo por causa do epsilon, né? Aí a gente teria que ter um módulo por causa do epsilon. Aqui teria que ter um módulo por causa do epsilon. Eu não vejo por quê.
Faz o passo ao contrário. Ó. Pega essa integral aqui, ó. Ah, tá. Claro, porque aqui apareceria... Porque eu não sei se ele vai ser positivo ou negativo, né? Eu não sei, eu fiquei com dúvida nessa parte, assim, não consegui. Você está falando que aqui seria T1 menos T1 mais epsilon, né? Tá, não, aqui, ó. Desculpa. Não, você tem razão num ponto opa, aqui não é o problema não é o módulo do epsilon, mas aqui ele entra como menos. Ó. Ah, sim, ah, tá. Agora foi. Ah, beleza? Agora Ele foi. entra como menos. Né? Desculpa, você tem razão, porque aqui fica T1 menos T1 mais epsilon, né? Então isso aqui dá menos epsilon. Ah, beleza, beleza. Ah, É então, ó, agora. beleza? A hora que você faz essa integral aqui daqui para cá, independente de módulo ou não, vai ficar esse cara vezes T1 menos T1 mais epsilon. Então, daí sai esse cara aqui. Ah, beleza, beleza. Agora, até o final, acho que agora sai por causa da continuidade, né? Show de Isso, bola. beleza. Obrigado, eu não tinha percebido o erro desse sinal. Beleza. Ok, então a gente tem essa convergência dessa condição inicial. Né? Então, beleza, eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse problema de Cauchy, né? Esse problema de Cauchy, eu não sei direito quem que é a condição inicial dele, mas eu tenho uma informação sobre o limite dessa condição inicial. Então, eu vou pegar esse problema de Cauchy e fazer a mesma coisa que eu fiz no caso da diferencial em x0. Eu vou estender os parâmetros desse problema de Cauchy, para tentar verificar o que acontece no caso geral. Né? Lembrando que esse cara aqui, ó, ele não está definido para epsilon igual a zero. Então, vamos considerar esse problema de Cauchy aqui, onde essa minha beta caligráfica é basicamente a mesma definição da função A caligráfica em termos da A. Né? Então, a beta caligráfica em termos da B se define de maneira igual. Né? Então, eu simplesmente estou tomando B multiplicado por Y, isso justamente porque é o que aparece aqui nessa linha. Né? Então, aqui eu tenho B multiplicado por Y, o que eu vou fazer aqui é chamar tudo esse cara aqui de B caligráfico. Então, eu tenho y' igual a b caligráfico, e eu vou colocar uma condição inicial aqui arbitrária, né? sem me preocupar com as que aparecem lá. Então, eu vou pegar um tal zero e um y0 em u, e eu vou considerar o problema de Cauchy aqui para essas condições iniciais arbitrárias. Né? Então, aqui é basicamente a mesma coisa, porque essa função b caligráfica, ela é contínua em todo o domínio, ela é linear na variável y, e, portanto, é localmente Lipschitz na variável y. A gente tem, no teorema de unicidade das soluções maximais, a existência de uma única solução que depende de todas essas variáveis, e a variável temporal, tal 0 e y0 são as condições iniciais, e o que vem depois do ponto e vírgula aqui são parâmetros do meu sistema, okay? Do meu problema de Cauchy. E essa função aqui, ela é contínua em todo esse domínio aqui, ok? Para todo t tal 0, y0, t1, x1, epsilon, onde todo esse ponto aqui pertence a U cartesiano V, ambos caligráficos, né? Onde V é importante aqui, ele contém o epsilon do a zero, né? E o t pertence ao intervalo maximal de definição. Então, de novo, é a mesma ideia. Passo problema que eu quero calcular um limite, verifico que ele é a solução do problema de Cauchy e considero esse problema de Cauchy definido, inclusive, para epsilon igual a zero, porque como o problema de Cauchy, ele não tem problema em epsilon igual a zero. Ele tem problema como solução, né? Então, o ômega aqui, nessa definição dele, aparece um aparente problema aqui para substituir epsilon igual a zero. Mas o problema de Cauchy em si não tem problema com epsilon igual a zero. Aqui tem um probleminha, porque é a condição inicial que eu não tenho bem definida para epsilon igual a zero. Mas a hora que eu desconsidero a condição inicial e olho o problema de Cauchy como um todo, eu verifico que o problema de Cauchy está bem definido, inclusive para epsilon igual a zero.
Como que é, Victor? Mas no começo não é um sinal de menos? Não, porque o que eu quero verificar, ó, é que o limite de ômega T1 x1 epsilon é igual a menos f de T1 x1. Então é por isso que eu estou somando aqui. Tá bom? Era isso? Beleza. Ok. Então, esse problema de Cauchy não tem problema nenhum para epsilon igual a zero. Então, ele tem uma única solução. E o que eu verifico é que para epsilon diferente de zero, essa igualdade aqui, ela é satisfeita. Tá? Aqui eu coloquei um mega minúsculo, mas em algum momento eu mudei isso. Né? Então, o que eu tenho aqui, né? O ômega de T1 x1 epsilon, é a solução do problema de Cauchy, né? Ou seja, é uma psi de T. Tal zero, nesse caso, é o T1, e o y0 nesse caso, eu coloquei isso aqui, mas ele é o ômega maiúsculo de T1, ponto e vírgula, T1 x1 epsilon, que é o que aparece lá na outra página. Né? Então, essa aqui são as condições iniciais, e aqui estão os parâmetros. T1 x1 epsilon. Ok? Então, ó, o ômega em si, ele a princípio não é nada. O que eu quero calcular aqui é justamente o limite de ômega. Tá? O limite para epsilon igual a zero, é isso que me importa. Né? Na hora que eu calculo esse limite aqui, como para epsilon diferente de zero ele coincide com essa função aqui, eu substituo essa função aqui. Essa função psi, ela é contínua. Aqui está com ômega minúsculo, deveria ser ômega maiúsculo. Tá? Como essa função aqui ela é contínua em todas as variáveis, eu posso passar o limite para dentro do argumento. Então, aparece o limite aqui do ômega, o limite existe, né? A gente já viu que o limite do ômega existe, então posso passar o limite para dentro. Aqui dá zero, e esse limite aqui é menos f de T1 x1. Então, acabei de verificar que o limite dessa minha função ômega, de fato, existe, né? E, portanto, essa diferencial aqui, ela existe e coincide com o limite, né? Então, essa diferencial aqui é justamente essa solução desse problema de Cauchy, né? Então, aqui, basicamente, a gente conclui a existência dessa derivada e conclui também a continuidade dela, porque ela coincide aqui, e é esse o motivo porque eu não estou calculando exatamente num ponto T0, poderia fazer isso, T0, X0, né? Mas estou calculando numa vizinhança dele, justamente para verificar a continuidade aí da minha derivada, né? E olha, essa minha função psi, ela é a solução de um problema de Cauchy. Então, basta verificar qual é o problema de Cauchy que ela vai satisfazer, né? Então, esse cara aqui, que é igual a esse psi, ele satisfaz, se a gente volta aí para o problema de Cauchy, a gente verifica que ele, de fato, satisfaz esse problema de Cauchy, né? Então, aqui, ó, aparece a condição inicial, que é justamente o que está aparecendo aqui, que é o que a gente gostaria de verificar. E agora, verificando, né, calculando quem que é essa função beta caligráfica para esses valores aqui, a gente obtém justamente esse cara aqui, ó. A beta caligráfico vai ser igual a B, aplicado nesses valores, vezes Y, né? Mas a B, ela é o F chapéu de alguma coisa, né? E como epsilon é igual a zero, quando a gente volta aqui atrás, quando epsilon é igual a zero, a gente obtém esse cara aqui, que é uma F chapéu aplicado em T e dois pontos coincidentes. Então, ele vai ficar justamente F chapéu, pelo lema, né, pelo lemão da aula passada, isso aqui é justamente a diferencial da F na variável X, calculado nesse ponto aqui, aplicado depois em Y. Então, aqui a gente conclui, inclusive, conclui a derivada, a demonstração da derivada com respeito a y0 e conclui a demonstração do teorema que a gente iniciou no começo da aula. Tá? Então, a gente já tem aí as diferenciabilidades nas condições iniciais. Né? Então, isso aqui é o teorema da dependência diferenciável com respeito às condições iniciais. Né? Beleza. Pessoal, alguma dúvida aqui? Então,
Se não tem nenhuma dúvida, eu vou agora fazer alguns comentários, tá? Não vou demonstrar com todos os detalhes, e eu vou deixar esses resultados aqui para vocês treinarem um pouco como demonstrar essas coisas. O primeiro teorema, a primeira generalização, vamos dizer assim, desse resultado, a gente permitir a possibilidade, da mesma forma que a gente fez na continuidade, mas permitir a possibilidade do aparecimento de parâmetros aqui nas nossas equações diferenciais. E eu quero me perguntar também com respeito a diferencial sobre esses parâmetros. Né? Será que se eu tenho um parâmetro que varia continuamente, ou que a minha função f ela é diferenciável, né? Será que eu consigo garantir que as minhas soluções são diferenciadas também? Então, o resultado que a gente vai anunciar aqui agora é justamente que sim, né? Mas, aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Para eu garantir que a minha solução é diferenciável em determinado parâmetro, eu preciso assumir como hipótese, pelo menos nesse contexto aqui, né? Preciso assumir como hipótese que a minha função ela é diferenciável também em x, tá? Eu não poderia partir de um problema de Cauchy, assumir que esse meu problema de Cauchy é diferenciável em lambda zero e não assumir a diferenciabilidade em x e garantir que a minha função, que a minha solução é diferenciável no parâmetro, tá? Então, para falar de diferenciabilidade nos parâmetros, basta eu assumir a diferenciabilidade em x, né, da função. Para eu falar para falar sobre diferenciabilidade nas condições iniciais, basta eu assumir a diferenciabilidade em x da minha equação diferencial. Para eu garantir a diferenciabilidade nos parâmetros em lambda, eu preciso assumir diferenciabilidade em x e diferenciabilidade em lambda da minha equação diferencial. Então, é isso que aparece de diferente aqui no teorema. Então, o teorema não é simplesmente reescrever o teorema anterior só trocando x pelo parâmetro específico. Então, vamos considerar U um aberto aqui de R cartesiano RD, que é onde é o domínio, de fato, das soluções, puras soluções da minha equação diferencial. V vai ser um pedaço do meu espaço de parâmetros e W vai ser o outro pedaço do espaço de parâmetros, tá? Basicamente, porque eu vou querer falar de diferenciabilidade em um deles, sem falar de diferenciabilidade em outro parâmetro. Mas mesmo assim garantir a continuidade da diferencial em todo o espaço, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo essa divisão aqui, já vai ficar mais claro, né? Então, eu vou assumir que a minha função f, ela é diferenciável em x, né? Então, a minha função f, ela está assumindo valores t, x, lambda e mi, né? Então, t e x são, de fato, as variáveis da minha equação diferencial, variável temporal e espacial. Eu estou colocando um ponto de vírgula aqui só para separar o que é parâmetro do que é, de fato, espacial e temporal, tá? Então, lambda mi. Eu estou falando que a minha f ela é diferenciável na variável x e que ela é diferenciável na variável lambda, tá? E que essas diferenciais aqui, elas são contínuas para todo tx em u e lambda mi nesse produto cartesiano aqui, tá? Então, verifique que não basta, se eu falar de continuidade a priori, talvez bastaria, mas aqui eu não estou simplesmente falando que a minha função f, ela é CR, ou sei lá, que ela é C1 na variável x, por exemplo. Porque para falar que ela é C1, se eu falar que ela é C1 na variável x, eu garanto que ela é diferenciável e contínua em x, tá? Mas aqui eu estou falando que ela é diferenciável em x e contínua, essa diferencial, contínua em todas as variáveis restantes aqui. Mas isso é só uma informação adicional, tá? Se eu assumisse que ela é C1 em determinada variável, uma vez que eu tenho que ela já é contínua a priori e eu não estou fazendo a derivada em outras variáveis, então a derivada em uma variável específica continuaria sendo contínua nas variáveis no qual ela já era contínua e eu não estou fazendo a derivada. Mas isso é só um comentário. Então, estou deixando bem explícito aqui quais são as hipóteses, né? Elas precisam ser diferenciais, precisam ser contínuas aqui em todo o domínio. Ok. Então, o resultado que eu tenho é o seguinte, ó, que essa função aqui, que é a solução desse problema de Cauchy aqui, né? Então, veja que φ agora depende de t, t0, x0, lambda 0 e mi 0, tá? Então,
T, T0, X0 são as condições iniciais, lambda 0 e mi0 são os parâmetros, está dependendo de tudo, tá? Então, essa função aqui, que é a solução desse problema de Cauchy aqui, possui essa derivada aqui contínua nesse domínio. Então, estou falando ó, da derivada com respeito à lambda específico, tá? E ela passa a ser contínua, quer dizer, ela é contínua em todos os outros parâmetros, beleza? Então, é isso que tem que ficar claro, né? Eu estou assumindo diferenciabilidade com respeito à lambda, mas eu tenho esse parâmetro mi aqui que eu não estou assumindo diferenciabilidade, estou assumindo só continuidade. Então, se eu tenho essas diferenciabilidades garantidas, então a diferencial da φ com respeito ao lambda zero vai ser contínua em em todo o espaço, tá? Ela não vai ser só contínua em lambda zero, ela vai ser contínua também em mi zero, beleza? Então, esse cara aqui, ela é contínua em todo esse domínio D aqui, que a gente já verificou várias vezes que ele é. Mais ainda. Então, agora aqui eu vou também dar uma expressão para essa derivada aqui, né? Então, se eu chamo, né, lambda zero, eu estou dando nome para cada uma das coordenadas de lambda zero, não estou assumindo um ponto aqui específico, só estou falando das coordenadas dele, né? Porque eu vou querer calcular a derivada nessa coordenada específica, né? Então, se eu denoto o lambda zero dessa forma, explicito as n coordenadas dele. Então, essa função lambda k aqui, que é a diferencial da φ com respeito a lambda 0k, né, nessa késima coordenada aqui, esse cara aqui você pode pensar também como sendo a diferencial da φ com respeito a lambda 0, calculado em t, t0, x0, lambda 0, mi 0, aplicado nessa coordenada canônica. Então, esse cara aqui, ó, esse lambda aqui, ele passa a ser solução agora desse problema de Cauchy aqui, ó, um problema de Cauchy um pouco diferente. Porque, ó, a parte linear é a mesma, tá? É diferencial da f com respeito a x, aplica. Aqui tem mais coisas no argumento, mas porque a função recebe mais argumentos, tá? Mas eu tenho basicamente t e a solução. Isso aqui é a parte linear. Mas eu tenho uma parte afim também, veja, esse cara aqui, ele depende de t, mas ele não depende do y, né? Então, o y não aparece aqui. Isso aqui ainda é uma equação linear, no sentido mais amplo da palavra, né? Mas é chamada de equação afim, ou linear não homogênea, tá? Então, eu tenho esse tipo de equação diferencial aqui para estudar quando eu estou falando da diferenciabilidade da φ com respeito a parâmetros. Ok? E a condição inicial é y de t0 igual a zero, né? É diferente, é um pouco diferente. Nas diferenciabilidades com respeito a t0 e x0, a gente tinha vetores ali na condição inicial, aqui a condição inicial é zero. Tá? Então, a ideia, né, todo mundo deixando isso aqui como exercício, da mesma forma que eu deixei da continuidade, a ideia aqui é você novamente estender esse problema e usar o resultado anterior. Tá? Então, aqui mais ainda, a gente pode usar essa ideia de considerar essa equação aqui, ó. X' igual a f de t x, colocar um lambda aqui, mi zero, ok? Lambda linha igual a zero, e eu vou considerar essa condição inicial aqui, ó. X de t0, lambda de t0, igual a x0, lambda zero. Né? Então, aqui, ó, aqui você passa a ter um problema de Cauchy, né? Onde o seu parâmetro de interesse aqui, ó, ele passa a ser uma variável espacial do seu problema, ok?
Então, você consegue, para mostrar a diferenciabilidade das soluções com respeito à lambda, você consegue considerar ele agora como uma variável espacial e aplicar o resultado anterior de diferenciabilidade com respeito a x0, né? Que agora o seu x0 aqui, ele é um pouco maior, né? Tem o x0 e o lambda 0. E quando você faz isso, você verifica que você recupera exatamente esse problema de Cauchy, tá bom? Então, na continuidade, para a gente demonstrar continuidade, no caso dos parâmetros, a gente tinha duas estratégias, né? Ou considerar essa equação estendida aqui, ou aplicar o lema auxiliar na sua versão mais forte, né? Variando inclusive os Fz's. Aqui, a minha dica aqui é utilizar essa abordagem para demonstrar essa versão da dependência diferenciada, ok? Então, pensem um pouco sobre essa demonstração. E o último comentário, né, vou deixar também como exercício, esse aqui é um pouco mais chato, porque ele tem muita coisa técnica, mas o importante é que a gente entender que isso daqui funciona. Tá? Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre esse teorema, né? Que é basicamente como estender a diferenciabilidade. A gente está falando de diferenciabilidade simplesmente, né? Diferenciabilidade de primeira ordem. Como a gente estende essa ideia para ordens superiores, eventualmente para ser infinito, né? Então, o resultado de diferenciabilidade de ordem superior é o seguinte, né? Então, seja o U contido, aqui eu vou fazer ele já para variáveis, para parâmetros também, tá? Então, U é a minha variável, o domínio da minha equação diferencial de fato, V e W são domínios de são espaços de parâmetros, tá? Então, tudo aberto aqui, eu vou considerar essa função contínua, a f, e eu vou assumir que para algum r natural aqui, todas essas derivadas parciais, né? Então, a derivada elésima, né? Para L de 1 até R, né? Agora só que é tudo parcial, né? Então, dti, dxj, opa, que falta um d lambda j, né? Para ijk natural, tal que é a soma da L, né? Então, vou assumir que todas essas derivadas aqui, elas são contínuas em todos os parâmetros, em todos os entradas, né? Tx lambda mi. Ok? Então, eu estou basicamente assumindo que a gente tem todas as derivadas parciais aqui, até R, até a ordem R, né? Contínuas. Mas nas variáveis tx e lambda, né? Então, eu vou considerar φ, né, como sendo a solução do meu problema de Cauchy, e o que eu tenho aqui é que para cada mi em W, é isso que eu tinha comentado anteriormente, para cada mi em W, esse cara aqui, ó, essa função aqui, é de classe CR. Tá? Então, veja que aqui eu estou fixando mi e variando t, t0, x0 e lambda 0. Então, essa função aqui, ela é de classe CR, ou seja, para mi zero fixo, ela tem todas as derivadas e é contínua, só que é contínua em t, t0, x0 lambda. Né? Só que, mais ainda, todas as derivadas parciais desse mapa aqui, de ordem menor ou igual que R, são contínuas, agora não só nessas variáveis, elas são contínuas em todo D, né? Porque aqui a gente também teria a variação com respeito a mim. Então, esse cara aqui seria a versão geral, a versão de ordem superior aí dos teoremas de diferenciabilidade. Aqui a gente não se preocupa, né, no enunciado do teorema, eu não me preocupo em dizer qual é a equação diferencial que cada uma dessas derivadas ela satisfaz, tá? Porque seria, não daria muita informação, porque seria complicado escrever uma recorrência aqui, mas a gente pode fazer isso. Né? Então, o que eu quero que fique que a gente tenha claro, e ligando com o comentário que eu fiz no começo da aula, é que se caso a gente precise derivar uma solução mais de uma vez, então essa aqui é a estratégia, tá? Essa é a estratégia. A estratégia não é demonstrar o teorema seguindo o que a gente fez para demonstrar a diferenciabilidade de x0 e t0, tá? A ideia é você
você assumir as derivadas necessárias, igual o Victor tinha comentado, assume as derivadas necessárias aqui para você poder fazer a derivação e calcule uma expressão. Tá? Aí você vê se enquadra ou não com as suas hipóteses. Beleza? Então, caso seja necessário calcular derivados de ordem superior, a ideia é usar a estratégia do comecinho da aula. Tá? Só que como que a gente verifica, né? Como que eu posso verificar que esse cara aqui é diferenciável, né? Então, o que a gente tem que fazer é um passo de indução aqui. O que eu digo que é tecnicamente chato, porque você tem você tem várias variáveis que estão que estão jogando aqui nesse problema. Tá? Então, por isso que fica chato. Mas, se, por exemplo, então, o que eu quero que vocês façam no exercício é brincar um pouco com as derivadas, só para entender de fato a ideia, tá? Então, por exemplo, pensem, vamos tentar verificar a diferenciabilidade de ordem superior com respeito a x0 só, né? Matando, a hora que a gente for fazer aqui, eu vou matar as derivadas com respeito a t0, lambda 0 e t, eu vou só fazer a derivada com respeito a x0, né? Então, quando a gente faz a primeira derivada com respeito a x0, o que a gente sabe é que essa derivada, como função de t, é solução de um problema de Cauchy. Né? Então, vamos verificar qual é o problema de Cauchy aqui. Nossa. Vamos verificar aqui qual é o problema de Cauchy que ele satisfaz. Então, do enunciado aqui, vamos enunciar. Essa derivada aqui, né, essa xk aqui, por exemplo, ela é solução desse problema de Cauchy. Então, o que eu tenho que verificar agora é a equação diferencial no qual define o problema de Cauchy que essa derivada ela é solução. Né? Olho para essa equação diferencial e uso as informações das derivadas do meu teorema de diferenciabilidade de ordem superior para verificar qual é a ordem né, quão diferenciável é esse problema de Cauchy, é essa equação diferencial aqui. Okay? Então, eu consigo fazer uma indução, né? Eu parto do meu problema original, faço uma primeira derivada da minha solução com respeito a x0 e recaio nesse problema de Cauchy. Esse problema de Cauchy aparece uma primeira derivada da f com respeito a x. Né? Então, se eu tenho que a minha f é c2 com respeito a x, então essa derivada aqui ela vai ser c2 também. Bom, essa derivada aqui com respeito a x ela é sem infinito, porque ela é linear, né? Mas como eu preciso de outras derivadas, né? Por exemplo, derivada com respeito a parâmetros aqui também, isso aqui precisaria ser contínuo, né? Uma vez que t0 e x0 passam a ser parâmetros da minha equação diferencial, né? Então, eu preciso de derivadas maiores da f com respeito a x, né? Porque esse cara aqui ele precisa ser diferenciável com respeito a x0. Então, a minha f sendo c2, né, com respeito a x, eu garanto que esse cara aqui ele vai ser diferenciável com respeito a x0. E isso eu consigo ganhar novamente as hipóteses necessárias para garantir que as soluções desse problema de Cauchy agora, em particular a minha derivada, serão diferenciáveis com respeito aos parâmetros. Tá? Então, é aqui que a gente tem o passo de indução. Né? Faço uma primeira derivada, verifico que essa derivada é solução de um problema de Cauchy, de um outro problema de Cauchy, né? No qual x0 agora aparece como parâmetro desse novo problema de Cauchy. Veja que as condições iniciais aqui elas são fixas. Né? O t0 não, mas o x0 está fixo, é o EK. Né? O x0 aparece como parâmetro agora desse novo problema de Cauchy. Então, se eu quero derivar mais uma vez essa derivada aqui, eu preciso garantir a diferenciabilidade das soluções desse problema de Cauchy aqui com respeito aos parâmetros, né? Então, para fazer isso, eu preciso verificar quão diferenciável é essa equação diferencial aqui. E, para isso, eu utilizo as hipóteses de diferenciabilidade da f que eu estou colocando lá no problema. Tendo aquelas hipóteses, eu garanto que todas as soluções desse problema de Cauchy aqui são diferenciáveis nos parâmetros, em x0, t0, etc. Né? Isso garante, em particular, que essa diferencial aqui admite mais uma derivada com respeito a x0. Se eu quero fazer a derivada com respeito a
a T0 é a mesma coisa, né? Que eu recaio agora nesse problema de Cauchy aqui, né? Nesse problema de Cauchy. Então, eu preciso enxergar essa derivada como uma solução desse problema de Cauchy, né? Verifico quais são, utilizo as hipóteses de diferenciabilidade da minha F para carregar a diferenciabilidade desse problema de Cauchy aqui, aplico o teorema que eu já demonstrei e obtenho que todas as soluções aqui elas são diferenciáveis com respeito aos parâmetros e com respeito às condições iniciais. Ok? Feito isso, eu consigo novamente garantir que esse cara aqui ele vai ser diferenciado com respeito a T0. Né? Então, aqui é um jogo de indução, aqui, que se a gente fosse fazer em todo o detalhe, ia ficar uma coisa extremamente técnica. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem nesse exercício aqui não é demonstrar ele completamente. Tá? Se quiser demonstrar, dá para demonstrar, não tem problema nenhum. Mas seria jogar um pouco, brincar um pouco com essa ideia de diferenciabilidade, né? De como carregar a diferenciabilidade da F, né, para a diferenciabilidade da solução, passando por esses problemas de Cauchy, que a gente já demonstrou que eles são soluções. Né? Então, basicamente, você precisa demonstrar o passo 1, né? Os outros, eles caem todos por indução. Né? Você sempre recai numa equação linear, né? Mas sempre recai numa equação que envolve as derivadas da F. Né? Então, essa daqui é a ideia desse exercício, mas a gente tem que ter claro que esse é o resultado, né? Tá como exercício, mas o importante mesmo é o passo 1. Isso daqui agora é técnico, né? Mas é bom a gente ter claro, né, que a ordem, em particular, a ordem de diferenciabilidade da F, que é as minhas soluções, né, como funções de T das condições iniciais e dos parâmetros, herda a ordem de diferenciabilidade da F. Né? Aqui a gente está sendo um pouco mais específico, porque eu estou tirando um dos parâmetros, né? Mas se eu tenho uma F que ela é de classe CR, né, em todas as variáveis, por exemplo, isso seria o corolário aqui, né? Se eu tenho uma F que é de classe CR em todas as variáveis, ou é de classe R, ponto final, então a minha solução também vai ser de classe CR. Ok? Então, isso tem que ficar como resultado principal aqui, né? A solução herda a diferenciabilidade da F. Isso é um resultado um pouco mais fraco, porque, na verdade, a gente tem, não preciso assumir derivado em todas as variáveis, se eu estiver interessado, por exemplo, com uma diferenciabilidade com um parâmetro específico, ou condição inicial. Né? Então, o que a gente fez aqui dá resultados mais finos, né? Mas, se a gente ficar com essa ideia aí de que a diferenciabilidade é herdada pelas soluções da função K, então isso daí já é uma coisa muito importante aí para a gente ter em mente. Né? Esse cara aqui, esse resultado, a gente consegue estender ele para ser infinito. Né? Então, se a minha F ela é uma função sem infinita, as minhas soluções também vão ser de classe sem infinito nas variáveis. E, agora, com um argumento que foge um pouco do escopo aqui do nosso curso, a gente consegue também garantir que, se a minha função f ela é analítica nas variáveis, então as minhas soluções elas também são analíticas nas variáveis onde ela está definida. Tá? Para demonstrar isso daí a gente precisa ir um pouco para análise complexa. Não basta a gente ficar aqui. Porque o que a gente faz nesse caso, a gente não vai tratar dele aqui, mas só como um comentário, o que a gente faz nesse caso é passar para o plano complexo, né, trabalhar com equações diferenciais definidas no plano complexo, e o que a gente demonstra lá é um único resultado, que se a minha função ela é holomorfa, por exemplo, então a minha solução ela é diferenciável. Né? Ela é diferenciável no contexto complexo, somente se ela é analítica. Então, a gente demonstra um único resultado de analiticidade simplesmente verificando a diferenciabilidade aí, de ordem 1, né, da função. Então, mas para generalizar esse resultado, para melhorar esse resultado também no caso analítico, a gente precisa um pouco de ferramentas aí
da análise complexa, que é o que a gente não vai fazer aqui, e a gente não vai precisar fazer aqui, porque a gente não vai abordar questões analíticas aqui, que também tem muita coisa para ser feita. Tá? Bom, mas eu acho que era basicamente isso que eu tinha para comentar sobre diferenciabilidade das soluções. E a gente vai usar bastante essas ferramentas aqui no decorrer do curso, esse conceito de solução e de derivada dessas soluções. Então, peço que vocês repassem esse material aqui, marque, se não entender alguma coisa, a gente conversa no atendimento para a gente poder esclarecer as dúvidas aqui desse ponto. Tá? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a estudar um pouco mais específico sobre equações lineares e teorema de Liouville, etc. Beleza, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar por aqui. Isso aqui era basicamente o que eu queria comentar hoje com vocês. E, bom, eu vou estar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Se não, até segunda-feira. Beleza? Bom dia para vocês, tá? Até